Olá, seja bem-vindo ao CasaCast, o podcast oficial do Grupo Casa e da Casa Real Estate. Meu nome é Murilo Silva, sou corretor de imóveis aqui em Orlando e hoje eu quero falar com a Tatiana Bellinassi. Ela é lender aqui, financeiro, aqui a gente, você do Brasil, você entende ela como financeiro. Ela tem 14 anos de experiência, há 26 anos que mora aqui nos Estados Unidos e hoje nós vamos conversar um pouquinho de como funciona os financiamentos aqui, principalmente aqui na região de Orlando, na Central Flórida. Tudo bem, Tatiana? Tudo bom, obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso você ter recebido esse convite, ter aceitado o convite para estar aqui hoje. Acredito que a gente trabalha no dia a dia com os financiamentos, a gente vê a dificuldade do brasileiro entender todo esse processo. Um dos assuntos que eu queria começar a conversar com você é a respeito de... Parece que o brasileiro ele tem meio que medo de fazer essa análise. O que você sente no seu dia a dia quando você atende esse pessoal? Isso. Primeiro, o brasileiro, culturalmente falando, não gosta de dívida. Tá? Isso eu vou falar do meu pai. Meu pai não deva nada para ninguém. Então, muitos clientes têm essa questão. Semana passada mesmo escutei, Tatiana, eu tenho pavor de dívida, não tenho nada financiado no Brasil, então me incomoda ter uma casa financiada nos Estados Unidos. É mais uma questão cultural. Sendo que aqui nos Estados Unidos é muito difícil você ver, não é impossível, mas é muito difícil você ver um americano com a casa quitada. Sim. Porque eles pensam, uma casa quitada é um capital investido que podia estar gerando investido num business ou em outras casas, numa propriedade de aluguel e me gerando uma renda extra. Então, primeiro é algo cultural. Então, aqui nos Estados Unidos, eu até falei para essa mesma cliente, eu falei, querida, até se você quitar essa casa, a sua despesa mensal com a propriedade não vai ser zero. Você vai ter o IPTU, que é mais alto do que é no Brasil, né? Você vai ter o IPTU, você vai ter uma taxa de condomínio para morar num condomínio legal, vai ter o seguro também, que aqui é bem interessante ter, sim, né? Contra fogo, roubo, vandalismo, raio, furacão, enfim. Uhum. Então, a sua despesa não vai cair para zero. Então, não pense assim, vou me livrar do financiamento e vou viver de graça. Não existe. Então, esse ponto do financiamento, você comentou a respeito do tax. Uhum. No Brasil, eu não sei ao certo como funciona, mas aqui nos Estados Unidos, o tax, quando eu faço um financiamento, ele já vem embutido na parcela do meu financiamento. Isso, né? A maioria dos bancos... eles pedem que o IPTU e o seguro seja pago mensalmente junto do financiamento da casa, porque o banco quer ter essa administração. Antes da crise de 2009, né, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar antes, né? Até brinco, meus 2 filhos já entendem de mortgage, porque eu grávida dos 2 naquele período. Antes era bem opcional. Tanto que aquela bolha imobiliária que houve, que muitas pessoas perderam os imóveis, não foi por falta de pagar a prestação do financiamento, e sim do IPTU, que eles não tinham essa administração. Então depois dessa bolha, né, ao longo dos anos, houveram muitas reformas e os bancos meio que ficaram espertos. Sim. Então a grande maioria exige que o cliente pague o IPTU e o seguro, o que é algo bom, né? A pessoa não tem que preocupar de no fim do ano ter uma conta, apareceu o IPTU de 5 mil, dependendo da propriedade, $10 mil, não se organizou. Enfim, se a pessoa pode pagar mensal... Então quer dizer que a pessoa, quando perguntar para você, Tatiana, qual vai ser a minha parcela mensal de mortgage, ou de financiamento, a parcela do financiamento dela, então vai ficar $2.700, um exemplo aqui hipotético. Então, esse $2.700, ele contempla, então, além da parcela que eu estou pagando da casa, ele tem juros, então tem o tax próprio. Principal juro, IPTU, seguro, e eu, por lei, sou obrigada a informar o cliente que existe um condomínio também. Tá. Eu não posso passar nenhuma parcela para o cliente sem a taxa de condomínio também, porque as leis protegem muito o consumidor. Então, a gente tem a obrigação de passar... principal juro, IPTU, seguro e a taxa de condomínio se houver, para o cliente não comprar nada às escuras. Aí depois vai ter água, luz, enfim. Tá. Então toda a parcela que você fazer, os $2.700, $3 mil, está incluso todas essas despesas a mais que você teria para que essa casa também, se caso essa pessoa não pagar 2 meses, 3 meses, o que acontece com essa pessoa? O que o banco faz? Depois de 3 meses consecutivos sem pagamento, o banco entra em processo de foreclosure. Não é que no outro dia perde a casa. Sim. No estado da Flórida é assim. Tem outros estados que rapidamente a pessoa perde a propriedade. Aqui o deed, né, a escritura da casa pertence ao cliente, ao dono,
com uma alienação do financiamento no estado da Flórida. Igual eu falei, outros estados perde rapidinho. Aqui não. 3 meses começa o processo de foreclosure e com alguns meses a pessoa pode perder a propriedade. Você tem o tempo mais ou menos que essa propriedade ela finaliza? Só para atualizar aqui. Não queremos que você perca a casa. O foreclosure é o leilão. Então, se você não pagou sua propriedade em 3 meses, começa o processo. Para você... Você pode perder essa casa se caso você não pagar esses débitos. Isso, ainda assim o banco tenta negociar, fala, olha, antes que vá para o leilão, tá aqui o montante. Os 3 meses, mais juro, mais multa, mais taxa de advogado, porque aí o banco vai jogar para o cliente, você vai ter que pagar o advogado, isso tudo está no contrato, na nota promissória. Mais 5 mil de advogado, mais isso, mais aquilo, você tem aí 20 mil, 30 mil, você resgata e não perde a casa. Mas aí já entraram várias Estamos falando do processo taxas. aqui de 6 meses, mais ou menos? Se caso não acontecer nada, ele vai perder essa casa. No mínimo. Tá. E uma vez que está executado isso aí... Mas a nossa recomendação graças a Deus, recentemente não tivemos nenhum desses casos, é bem mais fácil vender. Se está apertando, bateu os 3 meses, vai começar o processo, põe para vender. É melhor, porque senão começa muita taxa de advogado, de corte e vai virando uma bola de neve que aí a pessoa... É melhor vender. Sim, por isso estou perguntando o período aqui, até 6 meses, está falando até um pouco mais, porque hoje o mercado de Central Flórida, principalmente aqui de Orlando, ele testa os dados, a Florida NAR soltou as últimas informações de junho, nós estamos com estoque de casas, inventário de casas, e que nós estamos com um processo de 5 a 6 meses para girar as vendas das casas. Então... Faz mais sentido a pessoa vender isso aqui. Se ele anuncia, provavelmente ele vai vender essa casa. Dependendo da urgência, coloca um pouco mais barato do que o preço de mercado, vende mais rápido, com certeza, né? Você tem essa informação se esse preço, por exemplo, essa casa, essa pessoa já pagou 2 anos. E aí ele está devendo e tal, e, enfim, ele já pagou um tanto de juros aqui e deu uma entrada nessa casa. Quando essa casa vai para o leilão, o banco pede só o valor que ele está devendo ou o dono da casa vende para o preço de mercado essa casa, por exemplo? Se o cliente colocar, ele vai vender o preço que ele conseguir, né? Que ele quer e que vai conseguir comprador. O banco, o mínimo do leilão é geralmente a dívida. A dívida com mais corte e tudo. Aí o que vier acima... Aquilo ali, né? Entendi. Então, legal. Tatiana, falando, eu pego muito cliente que às vezes ele tem esse receio de fazer análise de crédito dele. Ele acha que isso aí vai ser... Ou ele vai ter uma cobrança para fazer isso aí, alguém vai cobrar dele... porque a gente vê que esse é o primeiro passo para que a pessoa fale assim, eu posso comprar uma casa, às vezes você pode comprar, essa pessoa que pode comprar essa casa está com medo de fazer essa análise. Ela necessariamente tem que ter já o social dela, tem que ter green card, tem que ser cidadão, ou qual que é o perfil dessa pessoa para que ela possa te contratar e fazer uma análise primária da situação dela? Isso. A pré-qualificação, que é o nosso trabalho, bom, primeiro, eu trabalho com a PMF, né, Mortgage, que é uma empresa que está no mercado há muitos anos já. Tem vários loan officers em vários estados, não só na Flórida também. E nós somos como corretores. Então, nós trabalhamos com mais de 60 bancos, entre imóvel comercial, imóvel residencial. Então, sempre tem uma saída para o cliente, de um jeito ou de outro. O nosso trabalho é procurar o melhor financiamento, menor entrada ou melhor juro, claro, né? De acordo com a possibilidade do cliente. Então, esse é o nosso trabalho, é pré-qualificar o cliente antes dele entrar num contrato, porque depois que entra em contrato tem as suas responsabilidades, né? O cliente gasta com inspeção, avaliação de mercado, enfim. Nós fazemos essa pré-qualificação sem custo para o cliente, nós escutamos o cliente... as condições dele, o tipo de propriedade que ele quer, o intuito, se é comercial, se é residencial. Fazemos toda essa pré-análise para que, quando o cliente saia para ver as casas, a gente já está com o jogo ganho. Né? Entrou a propriedade, entrou o contrato, a gente faz o gol. Sim. Tá? Então, basicamente, a gente faz a checagem de crédito, a gente olha os fundos, né? O dinheiro que o cliente tem, se está propriamente depositado em conta bancária, a renda dele. A gente faz toda essa pré-análise justamente para que o cliente não saia para ver 10 casas com o Murilo, a esposa se apaixone pela casa e depois não dá certo, aí vai dar problema, né? Isso é dá tristeza. Uma das coisas que a gente fala aqui, que acho que é um principal diferencial que nós temos aqui versus Brasil. Porque nós corretores também são um benefício para nós, porque, como você está falando, então o cliente aqui ele precisa primeiro ser
pré-aprovado e pré-qualificado. Isso. Então, quando você tem interesse em algo aqui nos Estados Unidos, uma propriedade aqui vamos falar da Flórida, né? Central Flórida. Então, você tem um interesse em um residencial, um comercial aqui, você tem que ter essa pré-qualificação dessa pré-análise. Mas isso não é algo que você precisa ter medo, né? Isso Sim, é algo comum simples do mercado, tá? Acho que vale a pena a gente falar que essas informações são sigilosas pro lender, no caso o financeiro. O corretor, quando vai solicitar essas informações, na verdade ele vai te passar por uma pessoa como a Tatiana, que é a responsável. Até inclusive para você saber a seriedade que acontece com os licenciados, por exemplo, o corretor é um licenciado. Então eu tenho que seguir uma cartilha que é para eu não perder minha licença. E a Tatiana também é uma licenciada, no caso dela, para financiamento. Então ela contou no off aqui, eu vou querer que ela conte aqui pra gente, se alguém perguntar para ela uma taxa de juros, alguma coisa, num churrasco, o que acontece, Tatiana? A nossa licença exige que toda vez que nós vamos conversar sobre financiamento, a gente pode conversar de receita de bolo e tudo, mas se eu vou falar de financiamento, ainda que seja num lugar informal, num churrasco, num jantar na casa de um amigo, eu sou obrigada a informar meu número de licença. Eu tenho que falar, esse é meu número de licença, sou licenciada no estado da Flórida, agora me fala, o que você quer? Né? Entendi. Então, porque se você falar algo muito baixo, a pessoa se interessar e não for... Eu não posso iludir, o juro tá X% hoje, porque são tantos fatores que influenciam. Sim. A entrada, o valor da casa, o tipo de financiamento, o tipo de documentação do cliente, porque, por exemplo, nós financiamos para estrangeiro, pessoas que moram em outros países, nós financiamos para quem só tem o IT number, que mora, trabalha aqui, mas não tem social, financiamos para quem tem social, para quem é cidadão ou não, todos esses fatores influenciam. A porcentagem de entrada, o valor da propriedade, tem diferença em uma casa de 500 mil ou 2 milhões, que 2 milhões vira um jumbo loan. Enfim, são tantos Cs que se eu falar, o juro hoje está 5, que não tá. Na casa, talvez. Não estou garantindo nada. Então, são tantos Cs que se eu falar qualquer coisa, eu posso estar iludindo o cliente. Então, as leis protegem muito o consumidor. Então, às vezes, o cliente, quanto que tá o juro... hoje, depende. Eu preciso fazer 10 perguntas, olhar pelo menos uns 3, 4 tipos de documentação seu para poder te falar. Entendi. Né? Então, Se você está no Brasil, você vê esse vídeo e você quiser entender como que funciona isso, quando alguém te falar que você tem que falar com o lender primeiro, o lender é essa pessoa do financiamento, você não se assusta, porque realmente esse é o processo do mercado. E o mercado sério, o mercado seguro, ele trabalha com regras sérias também. Então, para a pessoa te passar uma taxa, por mais que parece que o brasileiro gosta de ser iludido, né? Ele tem essa coisinha de ser iludido. A taxa tá R$3,99, R$4,99. Meu amigo conseguiu. Amigo conseguiu, então depende. Há 5 anos atrás, na época do Covid. Na época do Covid, tem um amigo meu que conseguiu a 2 e alguma coisinha. Na minha casa, 2,6. 2,6. Então, assim, teve. Então, o mortgage hoje... Não existe mais. Você porque, assim, querendo, não tem. Porque, historicamente, parece que a taxa nos Estados Unidos é em torno de 5, 6. Não sei se você tem essa informação, mas parece que não sei se foi mais baixo. Depende até do financiamento. Por exemplo, os financiamentos para estrangeiros são uma tabela que às vezes varia 1 ou 2 vezes no ano. Um banco tem uma tabela, outro tem outro, mas se pegar um banco só, às vezes eles variam 2 vezes no ano, dependendo 3, 4 vezes no ano, depende. Agora, o juro para americano tem variação 3 vezes ao dia, às vezes. Meu Deus. Dentro de um dia, o juro sobe e desce, 0,1 no juro, mas dependendo da hora do dia que a gente faz o lock, o juro pode oscilar. Entendi. Então, depende muito, depende de N fatores. Por isso, realmente, você não pode pegar uma informação, às vezes até a pessoa assiste um podcast de 2 anos atrás, não tem nada a ver com hoje. Não. Né? Depende do juro. Não estou falando hoje em julho de 2000, vale a pena essa informação, julho de 2026. Isso. Essas são as informações hoje. Que a gente tá entrada, quanto que é entrada? Depende do valor da casa, depende da sua... Então, assim, por que eu mencionei que nós trabalhamos com 60 bancos? Porque a gente tem opção para qualquer cenário. Não, qualquer cenário. Aqui é uma informação bem importante. Porque, assim, hoje, você está no Brasil, você sabe que no Brasil... Quantos bancos hoje no Brasil tem? Porque ainda temos 4 ou 5 grandões, que abrange o país todo, e alguns regionalizados nos estados. Aqui só ela trabalha com 60 bancos. Então, 60 bancos para que é? Para entender a sua situação, entender o que você precisa, se é um residencial, se é um comercial, se é comercial com business ou só é o comercial, porque aqui ela faz todo tipo de financiamento.
quanto que custa a taxa de financiamento para me fazer propriedade com business, com um negócio, por exemplo? Depende. Sempre a resposta vai ser depende. Por quê? Porque o negócio sério, ele vai avaliar com verticalização, ou seja, vai profundidade no que você está precisando para expor para você a melhor situação do mercado. Então, isso que vale a pena o perfil do cliente. Isso. Então, você falou que trabalha com 60 bancos. Isso. Então, sempre temos opção. É óbvio que o que a gente escuta muito. Meu amigo conseguiu, mas qual é a situação do teu amigo? Eu não sei o perfil do teu amigo. Sim. Então, é muito importante o cliente abrir com clareza, porque, por exemplo, ainda que você não vá dar muita entrada, falando de estrangeiros, né? Ou até de americanos também, ainda que você não vá dar muita entrada, mas só de você mostrar que tem bastante reserva, dinheiro em aplicação, dinheiro líquido, não propriedades, né? Nem cabeça de gado, mas que você tem certa liquidez no banco, ainda que você não vá usar para dar de entrada, só de você mostrar aquelas reservas, a gente consegue um produto melhor, tá? Nós temos até tipo de financiamento que não pede comprovação de renda e se baseia só no que o cliente tem de liquidez em banco. Legal. Tá? É o asset depletion. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem renda, um aposentado, mas tem 10 milhões investidos. Então, a gente pega aquilo ali como se fosse a fonte de renda dele. Tá, entendi. Aí, assim, tudo o depende, aí vai te dar um produto diferente, vai dar um juro diferente. Por isso é muito difícil. Mas o meu amigo conseguiu juro de X. E o seu é diferente? Peraí. Explicando sobre os pilares, né, que a gente falou. Nós precisamos, geralmente, 4 pilares, fora a propriedade. Muitos clientes chegam assim, mas a casa já não é a garantia do banco? Não é só isso. Tá. Né? Se você não quiser me mostrar nada, absolutamente nada, só a sua identidade, seu passaporte, só isso. Eu também tenho financiamento para isso, mas vai ser uma entrada diferente, um juro diferente. Tem que conhecer você com profundidade, com detalhes. Exatamente, mas eu não quero comprovar renda, não quero comprovar a origem do dinheiro, não quero comprovar nada, eu só quero comprar. Perfeito, vamos fazer o que a gente chama de hard money. Vai ser um juro alto? Sim. O dobro do juro de quem quer abrir a sua vida para mim. Então, a gente precisa dessa cooperação do cliente. Entendi. Por isso, os detalhes, quando elas vão te pedir essas informações, essa quantidade de informações, é para ver a variação dos juros. Para conseguir melhor. Para conseguir melhor para o cliente. Que não a gente fala hoje, tem juro hoje no mercado a 7%, tem gente que pagou 5,9%, quero fazer igual ao meu amigo. Não, a gente vê a sua situação. Se você quiser abrir as suas informações financeiras todas, ela vai entender isso aí e vai te colocar no melhor programa que um desses 60 bancos está dando para essa pessoa. Então, você é uma pessoa que tem uma questão mais confiável na questão dos pagamentos, vão analisar. Vai analisar você, mas para que você não se sinta... parece que o brasileiro se sente ofendido quando você pergunta demais para ele, principalmente questão financeira. Ou acha que a gente vai cobrar mais porque ele tem mais dinheiro. E não é o caso. O caso é que é a melhor condição para você. Sim. Eu quero um juro barato. Tá ok. A gente pode ter essa possibilidade. Vai ser uma pesquisa de FBI. Tem que fazer uma pesquisa do FBI para vocês, para saber isso aí. Então, isso é importante. Eu acho que vale a pena a gente falar aqui uma informação que é importante também para na hora de aprovação. Você falou do gift. O que seria um gift, Tatiana? Gift. Bom, só explicando rapidamente a questão dos 4 pilares, né? Que quanto mais informação, melhor. Além da propriedade, é visto a documentação do cliente, se ele é um residente, ou se ele é um estrangeiro, ou se ele só tem autorização de trabalho, ou se já é cidadão, enfim. A documentação, o crédito, né? Aí é mais requerido para clientes que moram e têm renda nos Estados Unidos, que tem uma diferença. Você morar aqui e ter renda declarada aqui, que às vezes o cliente mora aqui há alguns anos, mas a renda ainda é de outro país, ele é tratado como estrangeiro, enfim. A fonte de renda, o crédito, né, nós falamos, a fonte de renda e a origem do dinheiro. Né? O quadradinho seria ter o dinheiro numa conta bancária no nome da pessoa por 3 meses. Mas às vezes está vindo da venda de um imóvel, tudo bem, a gente tem que mostrar a documentação. E o gift seria uma opção, depende do programa, tem programa que não aceita gift, tem programa que aceita. Então o cliente tem que me falar, eu vou receber uma herança em vida dos meus pais, um exemplo. Ok, vai ser um gift, então eu tenho que direcionar para um programa e para um banco que vai aceitar o gift. Ou ele vai receber esse dinheiro, esperar 3 meses para depois a gente entrar num outro programa. A gente dá todas as opções. Por lei, né? Você falou das leis, eu sou obrigada a oferecer 3 opções para todos os clientes. Tem 3 opções. Eu tenho que dar. Olha, eu tenho esse banco, né? Esse juro,
Eu sempre tenho que entender isso. É então, muito sério aqui, né? É o cliente tem interessante que ser isso aí, porque isso cai clareza. se eu analisar isso nos corretores também, a gente tem hoje em Orlando cerca de 190 condomínios sendo construídos simultaneamente, na Orlando área, né? E tem alguns condomínios que dão um comissionamento mais alto, outros dão mais baixo. E nós não temos essa opção, né? Na verdade, assim, dá 3 opções para o meu cliente. Na verdade, nós damos bastante opção para ele, né? Então, você que nos escuta também, você presta atenção para saber se o corretor que você está utilizando, se ele está demonstrando o mercado como um todo para você, ou ele está demonstrando apenas aquilo que é interessante para ele. Né? Porque às vezes está recebendo 10% de comissionamento no local, no outro está recebendo 6%, no outro está recebendo 5%, e às vezes uma propriedade que faz sentido para você, o comissionamento seria 2%. Então não seria interessante fazer essa venda para você. Então procura uma pessoa séria, responsável. Aqui eu quero deixar o nosso compromisso, porque nós fazemos parte do Grupo Casa, da Casa Real Estate. Em São Paulo nós temos uma filial. Lá tem mais de 1.000 corretores. Se você está no Brasil, é mais uma variável de confiança para você. Você pode ir lá, nós temos o pessoal todo que pode te atender, São José dos Campos, nós atendemos todo o Brasil. Então, temos essa ponte São Paulo, Orlando, Nova York, agora Portugal. Então, nós temos tudo isso para te atender. Então, aqui a gente vai te atender da melhor forma que importa para você. Entender o seu processo, entender o que você está procurando, para que você entenda que o que você está colocando, o seu patrimônio que você está fazendo, é o melhor realmente para você. Então, nós abrimos aqui no mapa, nós vemos as possibilidades, os retornos, para que você consiga colocar o teu investimento no que é melhor para você e com os melhores parceiros, porque eles vão te dar a orientação. Então, nós estamos abrindo aqui para vocês, ela tem que te oferecer 3 possibilidades. Isso é clareza, isso é confiança, isso é qualidade no atendimento, né, Tatiana? Isso. Nós temos que dar opções para o cliente, porque às vezes ele tem algo em mente, né, também, e a gente, não, mas eu quero dar o mínimo possível, tá, o juro é tanto. Mas, se você quiser dar mais 5% de entrada, eu te consigo. Existe no mercado hoje, para esse perfil de propriedade também, é o juro de tanto. Sim. Ah, não, eu quero dar pouco. Eu não tenho, né? Eu não tenho mais dinheiro para entrada. Tá, então o seu juro vai sair da casa, mais ou menos, do 5, mais ou menos, para o 7. Sim. Então, quando a gente dá essas opções, aí o cliente, não, eu acho que eu posso dar mais 5% de entrada para descer o juro para cá. Então, é isso o nosso trabalho, ser claro com o cliente, dar opções, abrir o leque de opções, né? Sim. E você estava falando, né, de focar só e tentar, às vezes, empurrar um produto, seja de imóvel ou financiamento, é steering que eles falam. É você forçar a direção e empurrar. Isso não pode ser feito, né? Pode. Realmente. O nosso trabalho, tanto meu quanto o seu, é oferecer o melhor para o cliente. Negociar, mostrar opções. Isso é bem importante. Mas é bem importante, como você falou, né, desde o começo, o cliente trabalhar com clareza, não ter medo de nos dar as informações, porque a gente só vai conseguir trabalhar com o máximo de informações possível para conseguir o melhor. E essa informação que o cliente te passa também, essa é totalmente confidencial. Confidencial, né? Nós porque assim, pedimos, até nós corretores não podemos pegar a informação tua. Né? Então eu pego você como cliente, por exemplo, e entrego você para Tatiana para ela fazer essa análise, ou vice-versa. Você pode chegar primeiro com ela também e ela e você, depois que você conseguir seu corretor, você traz a sua pré-aprovação ou sua pré-qualificação para a casa do valor, o comércio que já foi pré-aprovado. Porque às vezes você fala assim, eu vi uma casa interessante na internet, no site que ela custa $500 mil, por exemplo. Às vezes, a condição que você está hoje, se você mora já nos Estados Unidos aqui, principalmente na região da Flórida, às vezes a sua situação, ela se enquadra nessa casa, ou numa casa maior, ou numa casa de menor valor. Né? Então, às vezes, você tem uma renda boa, é importante a gente comentar aqui, tem uma renda boa, só que essa renda não está declarada, Tatiana. O que você vai fazer com esse cliente, Tatiana? Como eu disse, nós temos solução para quase todos os cenários, né? Então, existem opções. É óbvio que o melhor produto é 2 anos de imposto declarado nos Estados Unidos, não somente da pessoa jurídica, mas nós precisamos ver a pessoa física, porque afinal, sendo um imóvel residencial, a pessoa vai morar. Então, eu posso ser dono da Amazon, dono da Microsoft, mas quanto que eu me pago? Porque eu vou comprar uma casa para eu morar. Eu não vou comprar um galpão, né, para o meu negócio. Eu vou comprar uma casa para eu morar. Então, quanto que é a minha renda de pessoa física? Então, cada um tem seu planejamento financeiro, né, tributário, e existem ótimos contadores,
né? Que fazem ótimos planejamentos e o imposto da pessoa física, às vezes, não é o melhor. Então, nós temos opções também de comprovação de renda, porque são os pilares. Não adianta ter 50% de entrada, não adianta ter um credit score de 800. Como que é a sua renda? Tá. Tem financiamento sem comprovação de renda. O juro e a entrada vai ser diferente. Tá. A gente tem comprovação de renda por asset depletion, quer dizer, se o cliente tem muito dinheiro em conta bancária, milhões, falando de milhões. Se o cliente tem boa movimentação bancária, a gente pode usar 12 ou 24 meses de extrato bancário de pessoa física ou pessoa jurídica. Sim. Né? Um profit and loss, quer dizer, uma carta do contador falando nos últimos 12 meses a movimentação, o lucro da companhia entrou tanto de bruto, tantas despesas, o líquido foi tanto, sendo que o cliente é 100% dono dessa companhia, então subentende-se que o lucro líquido da companhia, depois de pagar aluguel, caminhão, gasolina, enfim, é X, então subentende-se que... Então é um programa específico, mas é uma entrada e um juro diferente daquele outro cenário. Entendi. Então, assim, existe como, mas aí o cliente vai ter que se adaptar à entrada e ao juro. Mas tem jeito. Falando em jeito aí, às vezes a pessoa está nos ouvindo, ela não tem um social, ela não tem um green card, ela não ainda... só que é uma pessoa que nem ele falou, trabalha bem. E aí eu acho que vale a pena a gente falar aqui, você que tem IT number, você pode comprar uma casa? Ele pode comprar uma casa? Pode comprar. O que seria mais ou menos um overview aí, né? Uma visão geral dessa pessoa? A entrada é maior, a partir de 15% de entrada. Tá? O juro ele é maior do que um cidadão americano. Tá. Depende do credit score. Aí é bom que o cliente tenha score no IT number. Tem gente que acha que nem consegue, mas sim consegue você fazer um histórico no IT number através de cartão de crédito, financiamento de carro, do que seja. Tá. Construir um credit score. Mas eu tenho IT, mas tenho 0 de crédito. Existe financiamento para você também. Vai ser uma entrada e um juro diferente, mas existe sim. Não, legal. E a gente faz bastante e são empresários super bem-sucedidos, tá? Que estão aí no mercado, trabalhando com empresas há 10, 15 anos. Mas o juro é mais alto. Mas e o aluguel? Eu tô aqui há 26 anos, né? Como você mencionou. Então, eu conheço pessoas que estão aqui, ainda estão em processo, né, de legalização, um processo mais demorado, enfim. E estão pagando aluguel há 15 anos. Então... Eu sempre falo para o cliente, ok, é um juro maior do que um de um americano, mas cabe no teu bolso? Também ninguém vai forçar você a ter uma prestação, nem o banco vai te aprovar a ter uma prestação que você não aguenta pagar. Sim. Faz sentido para você? Mas o meu aluguel é 2.000 e a prestação da casa vai ficar 3.000. É confortável para você? Faz sentido para você ou faz sentido você morar 15, 20 anos de aluguel? Eu acho que faz sentido, porque assim, às vezes a gente fala, ouve bastante até a gente tá ouvindo falar bastante do zero down, né? De down payment, de entrada aí. Pode chegar nisso aí, também tem que ser avaliado, tem que ser analisado o seu caso para ver se se enquadra. Mas o T-Number, é interessante a gente fazer uma comparação com o Jumbo Loan, né? O Jumbo Loan. Então assim, porque quando chega no Jumbo Loan, ele também ele parte de 20% de entrada, 30% de entrada. A partir de 10%. Então, a partir de 10. Então, se você tem um T-Number, vale a pena você entrar em contato e entender a sua situação, porque assim, vale muito a pena, porque você comparou com o aluguel, né? Então, assim... Aluguel é 100% de juro, eu brinco. 100% de juro. E se você tiver aí 10, 15% aí avaliando a tua situação, acho que o T-Number são pessoas que trabalham, principalmente no norte tem muita gente que às vezes não tem. Vale a pena a gente reforçar sempre essa questão, porque fala assim, mas vou deixar minha casa aqui. A gente tem uma coisa nos Estados Unidos que chama segurança jurídica, né? Então, assim, ninguém vai tomar as coisas de você, essas coisas estão no teu nome, é seu. Você aprovou um financiamento no teu nome, o T-Number você pode ser uma possibilidade, vale a pena a gente analisar, fazer uma análise de crédito, para que você entenda o teu cenário, né? Entenda o teu cenário, que aí elas possam te passar pelo menos 3 oportunidades que vai fazer sentido para você comprar sua casa própria e sair do aluguel, que faz muita gente. Se fizer as contas, né? Tem gente que tá aqui 10 anos, 12 anos e tá no aluguel faz muito tempo. Então, às vezes, precisa de um planejamento. Planeja só a compra da casa em um ano. Um ano vai passar. Né? Um ano vai passar. Se você se planejar, você tem que começar a fazer um planejamento financeiro para que, então... Você faz esse trabalho também, de começar essa orientação com o cliente? Sim. Eu já tive muitos clientes que a gente trabalhou 2 anos.
Aí. Estruturando crédito, às vezes resolvendo problemas no crédito, ou criando crédito, porque é uma mentalidade também, eu acho que devido aos juros de cartão de crédito no Brasil, que acaba sendo uma escravidão, uma bola de neve, chega aqui a pessoa, não, eu quero mudar de vida, quero ter 0 de dívida, 0 de cartão, vou comprar tudo à vista. Mas aqui nos Estados Unidos você precisa ter crédito. Existe até um ditado que crédito vale mais do que dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? O seu histórico. Tem um versículo na Bíblia que diz, né, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Sim. Então, os bancos, eles vão nesse princípio. Se você é fiel em 2, 3 cartões de crédito, nunca atrasou, sempre pagou em dia, foi construindo, nunca estourou o cartão, que isso é importante, né? Diferente do Brasil. Você não usa até o limite, você usa 30% do limite. 30%. Depois de um ano, você pede ao banco, pode aumentar meu limite? Então de 1.000 vai para 12.000. Aí você usa 30% do novo limite, sempre pagando em dia. Não é necessário quitar, né, o cartão todo mês. Eu já fiz muito esse trabalho de educação para recém-chegado. Então vai construindo o seu crédito, mostra que você é fiel no pouco. Se você quiser financiar um carro, compra o carro, financia, nunca atrasa, tudo. Então eles vão te confiar uma casa. Então já teve vários clientes que a gente trabalhou por 2 anos. Então, não é sempre... Tem a luz no fim do túnel. Sim. Você que está numa situação dessa, tem uma dívida no cartão. Isso aí é mais comum do que se imagina, ter essa dívida no cartão. Então, assim, ela trabalha 6 meses, 1 ano, 2 anos com você. Porque assim, o importante é o cliente chegar e ter essa vontade. Porque, como ela citou a Bíblia aqui, a gente está aqui para ajudar as pessoas também. Então, nesse sentido, a gente vem aqui, a gente vai te orientar. Então, se você tem uma situação dessa, não é que você precisa se repelir ou se ficar com medo de fazer uma pré-análise. Se você ainda não estiver pronto para agora, você vai estar pronto em algum momento. E nesse momento, essa jornada a gente pode te acompanhar. Te acompanhar no passo a passo que você precisa fazer. Porque ela faz essa pré-análise sua, vai saber quanto está a score, tudo. E então vai te começar a te orientar no que você pode estar fazendo, está alterando, está mudando, para chegar no ponto certo e adquirir aquele imóvel, que é o sonho, no Brasil, é o sonho da casa própria, né? Aqui pode ser sua primeira casa, né? E falando em primeira casa, tem gente que está na segunda casa, e tem gente que está querendo vir comprar uma segunda, terceira. Você consegue atender todos esses públicos, tanto residencial, comercial? Sim. Você consegue fazer financiamento para todos eles? Fazenda, lote. Fazenda, inclusive fazenda, você consegue fazer financiamento? Fazenda também. É bem interessante, que às vezes... É um produto diferente. Sim. Não é tão fácil quanto uma residência primária. Sim. Assim, o governo dos Estados Unidos é muito feliz nisso, de facilitar que toda família tenha a sua casa. Então, são programas com entrada mais baixa, juro mais baixo, é uma certa facilitação para que seja acessível a todos, né? A primeira casa tem um descontinho no juro, enfim, a primeira residência, né, da família. Quando se fala em investimento, aí é diferente. Você não vai comprar hoje uma casa de investimento com 0 de entrada ou com 5% de entrada. A gente está falando de uma entrada maior, porque afinal é uma propriedade de investimento, porque pensemos juntos, né? Numa crise, você vai abandonar todos os seus imóveis, os seus 10 imóveis, mas aqui você mora, você vai lutar com unhas e dentes para manter, porque é o lugar que você mora. Sim. Então, são condições especiais. Agora, quando se fala de uma propriedade de investimento que você vai colocar para alugar, é um risco diferente para o banco, né? Se apertar, tiver um problema, um acidente de carro, um problema de saúde, um problema financeiro, uma crise, aquela propriedade você vai perder. Agora, onde você mora com a sua família, com seus filhos, sua primary home, não é a primeira, mas a principal. Sim. A casa principal da família, ela é super protegida. Tem caso de bancarrota, né? Tá. Então, existe uma proteção diferenciada, porque o governo quer que todos tenham acesso à casa própria. Entendi. Né? Então é diferente. Tatiana, eu ouvi já falar, não entendo muito bem, mas eu queria que você falasse sobre um financiamento que chama, parece que é DSCR. DSCR, isso. Como é que seria isso aí? São propriedades de investimento, onde é analisado a propriedade em si e não é necessária a comprovação de renda da pessoa física. Tá? Então é olhado o quê? Aquela propriedade aluga por tanto. Tá. É óbvio que é analisado o tamanho da propriedade, a idade, a localização, o tipo de locação, se é locação anual ou de temporada, né? Que a gente tem bastante aqui, casas de vacation, de férias, né? Por causa da Disney. Todos os lugares turísticos têm essas opções. Então, é analisado o tipo de aluguel, o valor e se o aluguel cobre a prestação mensal. Se a casa se paga. É um juro diferente do que aqueles clientes que usam a renda própria também, é um juro diferente, uma entrada diferente, mas é assim, se a propriedade se paga. Isso é uma oportunidade para quem quer
comprar algo aqui que seria uma propriedade de renda, né? Um income property, né? Então seria uma propriedade que ela tem uma renda e ela vai se pagar. Aí às vezes a gente tem que equilibrar a entrada com o juro para bater. Tá. Aí a gente tem produto. Então a gente tem um ROI positivo, uma rentabilidade positiva versus o valor do mortgage. Então, se tiver o mortgage mais alto, seria a parcela do financiamento, a gente tem que dar entrada para que isso equalize, para que a renda daquela propriedade ela seja positiva e seu financiamento seja aprovado, porque o banco vai analisar que aquela propriedade realmente tem aquela renda positiva, então ele vai te avaliar também. A sua fonte de renda, a propriedade entra como análise também para fazer essa avaliação. Somente a propriedade sem mexer na pessoa física. Sem mexer na pessoa física. Juro diferente, né? Então, assim, eu já tive vários clientes que falaram, eu vi, ou tive um amigo que falou que a documentação é simples. Eu falei, tá, mas vamos tentar primeiro, se você tiver um tempinho e quiser se dar o trabalho de me mandar mais documentação sobre a sua renda, porque eu consigo coisa melhor para você. É mais trabalho para o cliente, né, de me mandar a comprovação de renda e tudo isso, mas eu consigo um juro muito melhor para você. Aí entra a opção. Existe essa opção. É rapidinho, você não esquenta a cabeça, é tudo baseado na propriedade, mas se você me comprovar a renda, eu te consigo um juro mais baixo. Entendi. Aí o cliente, não, eu dou preferência ao juro mais baixo. Então, vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente falando de questão de juros aqui. Você não pode falar. Não, né? Não posso prometer nada. Ela não pode prometer nada para ninguém, ela não está prometendo nada para ninguém aqui. Mas você pode dar um overview do que está hoje, porque assim, hoje no Brasil, isso é um fator, um fato, na verdade, no Brasil que a gente consegue ver. A taxa de juros para imobiliário está em torno de 11 alguma coisa, 11,7, 12, está em torno disso aí. O financiamento, isso a base, né? Parece que o efetivo ele vai passar, eu acho que passa dos 12, 13 aí, vai embora. E nos Estados Unidos está perto dessa taxa? Muito mais baixo. Olha, eu vou falar, um financiamento para um estrangeiro é mais simples do que um financiamento para um cidadão americano. Sério? Ele é mais simples, menos coisas. Burocrático. É óbvio que a entrada é maior, porque afinal os bancos estão financiando para pessoas de outros países, né, de economias diferentes dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, dependendo do valor da propriedade, do tipo de propriedade, né, da localização, enfim... estamos tendo hoje, é claro que nem todos os clientes qualificam, tem que botar todos os asteriscos aqui, né? Dependendo da análise, estamos falando de, para estrangeiro, por exemplo, uma propriedade de investimento, 25% de entrada, um juro de menos de 6% ao ano. Juros simples. É muito interessante. Para o brasileiro que assim, a gente trabalha com, você pegar isso com valorização imobiliária, esses juros versus a valorização que você vai ter do seu imóvel, praticamente você não vai ter juros, né? Ele vai se equilibrar, porque assim, valorização, depois mais renda desse imóvel que você pode ter. Então vale a pena você ter interesse em saber um pouco mais. A gente tem um portfólio de produtos que a gente pode estar te enviando, se você tiver interesse, comenta aqui. A gente te envia esse portfólio de produtos para você analisar se quer imóvel com renda, você quer um imóvel que é para locação anual, você quer um imóvel que é para férias, você quer um imóvel que entra na área na comercial, né? A parte de terreno a gente também tem. Então tem que ver o que você precisa, que a gente tem esse portfólio para estar te enviando, te auxiliando nessa jornada, nesse processo, né? Tatiana, agradeço a tua visita aqui, esse momento que você disponibilizou do seu tempo e está aqui junto com a gente. E para quem quer te achar, como é que funciona? Você tem um Instagram, você pode deixar? Sim, posso deixar o Instagram. A maioria da comunicação é por WhatsApp, né? Sim. Porque é difícil a gente dar muita informação generalizada, porque desde o começo, como estamos falando, depende muito do perfil do cliente e da propriedade. Mas esse é o nosso trabalho, realmente, de fazer essa análise e entregar 3 opções para o cliente. Não é? Então pode nos contactar, a maioria dos clientes realmente nos contacta por WhatsApp, a gente tem uma conversa, o cliente mostra o seu interesse, o produto que ele quer, o tipo de propriedade, a gente pede alguns documentos por e-mail da companhia, seguro, a gente faz a análise, mas a conversa inicial realmente é por WhatsApp. Então a gente vai deixar algumas informações aqui abaixo na descrição do vídeo. E você tiver interesse, mais uma vez, muito obrigado, Tatiana, eu que agradeço. por esse tempo aqui. Mais uma vez, lembrando, nós somos do Grupo Casa, da Casa Real Estate. Nós temos essa unidade em São Paulo para te dar mais segurança, para você fazer essa transação. O mercado americano é um mercado seguro, o mercado da Flórida, que a gente tem experiência aqui, e total confiança no processo, profissionais capacitados.
A gente sempre frisa essa informação que nós temos a unidade em São Paulo e aqui em Orlando para essa conexão, para a questão de qualidade. A gente vê bastante notícia saindo que aqui na região de Orlando tem algumas coisas que não estão... O que falam não é o que fazem. Então nós temos toda essa comprovação e a responsabilidade de trazer parceiros que sejam relevantes no mercado, com experiência, 26 anos aqui, 14 anos de profissão. Não são pessoas, e nós aqui, há mais de 12 anos aqui, a Casa Real Estate em Orlando, nós estamos interessados em somente no teu dinheiro. Nós queremos que você faça aquilo que seja importante para você, para que a gente torne um parceiro de negócio e não simplesmente vender uma propriedade para você. Tá bom? Então, mais uma vez, agradecemos a tua audiência. Não esqueça de clicar, curtir, compartilhar isso aqui nas suas redes sociais. E a gente está aqui disponível para te atender da melhor maneira. Abaixo dê sua mensagem, abaixo tem informações também sobre a minha e da Tatiana, para vocês entrarem em contato e saber mais. Muito obrigado e até o próximo episódio.